Saudações amigos do canal Agartha, bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje vamos tratar de um assunto muito importante. Como vocês sabem, o ser humano atua em várias dimensões, e todas elas necessitam ser nutridas cotidianamente, estando sujeitas também a desequilíbrios, carências e enfermidades. Obviamente, desconhecer ou ignorar ou desacreditar nos mundos espirituais em nada ajuda a sanar esses graves males. Eis que a enfermidade espiritual é uma grande realidade, muito mais comum do que se costuma imaginar. Na verdade, é até um tema relativamente conhecido, talvez por outros nomes. E aqui vamos tratar de todos estes assuntos e tentar aprofundar essas importantes questões. Mas antes de avançar no nosso tema, aproveite a vinheta para dar o seu like, fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber sempre as notificações dos nossos lançamentos. Pois bem, o fato é que todo o universo da espiritualidade pode acarretar em desequilíbrios mentais através de duas formas principais, relacionadas a comportamento pessoal e a interferências externas, espiritualmente falando, claro. Assim, por um lado, cabe mencionar a conduta da espiritualidade caótica ou a anarcoespiritualidade. E de outro lado, temos a invasão de espíritos obsessores, que são os famosos encostos. Vamos tratar aqui então dessas duas questões, compreendendo também que elas não estão isoladas e podem se comunicar entre si. O caminho espiritual representa uma ousada aventura de desconstrução e de reconstrução da própria pessoa. Contudo, para ter sucesso nessa empresa, que representa sem dúvida a mais importante de todas, é preciso muita cautela e disciplina. E nisso, além de comprometer o sucesso formal ou profissional da pessoa, que na prática até pode ser uma coisa bem distinta do que acontece no mundo material, a indisciplina também pode comprometer a própria integridade do indivíduo. Sucede que o caminho da espiritualidade é uma via de individuação. O homem comum está inserido numa espécie de consciência coletiva com base na sua própria educação. Porém, quando ele recebe um chamado espiritual, muita coisa pode começar a acontecer. E ele começa a questionar tudo aquilo que ele mesmo acreditava e que outros ainda acreditam. E ali tem começo então toda uma desconstrução do seu antigo ser. Não obstante, em paralelo a isso, é preciso também uma reconstrução, porque de outra forma, aquilo que acaba se sobressaindo é apenas um vazio coroado por seu próprio ego, mesmo que ornado de novas crenças superficiais ou apenas pelo ceticismo ou pelo cinismo. Questionar o antigo significa enfrentar toda uma visão de mundo, e pode não ser assim tão simples sustentar tal coisa. Então, a pessoa precisa se reforçar, buscar novos ambientes e companhias é fundamental, pois todo buscador precisa, de início, de um lugar de paz, sem as antigas pressões e condicionamentos, e ainda com pessoas que reforcem uma nova visão de mundo, já que a solidão representa também um dos problemas do caminho. E neste novo mundo que ele está construindo, faz-se mister a disciplina integral, para reeducar a vontade, reformatar a consciência e estimular e reconduzir as suas energias. Este modelo, quando bem observado, é muito poderoso e tem o dom de emancipar a consciência do ser humano, inclusive em relação a antigos vícios eventuais. Não obstante, muitas pessoas, inadvertidamente, terminam apenas substituindo antigos vícios por novos. A crença de que os novos recursos externos são superiores costuma não passar muitas vezes apenas de crença mesmo. A ideia da desconstrução e da purificação atrai naturalmente muito as pessoas no primeiro momento. E como essas pessoas estavam tão habituadas ao vício e à acomodação em situações aparentemente prazerosas, elas tendem a querer permanecer nesse estágio o resto das suas vidas. Esta é uma tentação natural do caminho, a qual muitos sucumbem. Porém, neste campo também se perdem muitas vidas, porque os experimentos com enteógenos não é para todos e os abusos também são comuns. Precisamos ter claro os limites dos enteógenos, que é um recurso muito primitivo, e depois disso a espiritualidade do mundo evoluiu muito por necessidade da própria evolução das energias do planeta. Apesar de terem um poder de depurar,
algo positivo também precisa ser colocado no lugar daquilo que eles depuram, né? Senão o problema retorna e ficamos dependentes. Enteógenos podem fornecer informações, mas para nos apoderar realmente delas, devemos buscar atitudes positivas, em termos de práticas e de virtudes. Nesse sentido, eles podem servir apenas como janelas para o infinito, mas nunca como portas de libertação. Da mesma forma, a entrada em seitas pode conduzir a desequilíbrios e radicalismos, caso não exista uma boa orientação. A realidade do materialismo espiritual, quando a pessoa se reveste de formalidades em substituição à realização interior, tem sido já denunciada pelos lamas e pelos yogis. Aqui a presença da anarquia pode ser até sutil ou paradoxal. Contudo, a formalidade vazia está longe de ajudar a vida espiritual. Eis que a presença dos instrutores tem aqui vários papéis, e inclui o fator disciplinar. A pessoa que contesta o velho mundo, o eu passado, enfim, pode tender a ficar anárquica, não compreendendo que neste novo mundo também se faz necessário professores. A presença de pessoas avançadas na senda é, pois, vital para orientar os novos nos diferentes labirintos que ele encontrará no seu caminho, sendo muito importante, inclusive, para reduzir o ego dos noviços. Pois, paradoxalmente, o ego também tende a inflar-se no caminho espiritual, arriscando o buscador ao abuso de poder, até que a pessoa se ilumine realmente no avançado grau da cruz espiritual. Até lá, a pessoa deve se esforçar para manter o ego sob controle. E a melhor forma de alcançar isto é o convívio com mestres realizados. O ego inflado não significa por si só uma enfermidade, embora seja um poderoso entrave para o avanço da senda e possa criar transtornos para o buscador e para outras pessoas. Será assim problemático quando se misturar com doenças reais como a psicopatia ou a sociopatia, por exemplo, também muito comuns nos meios espirituais. Um ego inflado pode cair em tentações, mas um sociopata torna-se cativo do seu vício, prejudicando muita gente. Também tem muita gente que confunde espiritualidade com conhecimento espiritual, e nisso acaba enveredando pelas vias puramente especulativas que acabam inevitavelmente no delírio e na fantasia. A certa altura, o fascínio mental pela informação adquire vida própria e a pessoa começa a perder a noção da realidade. A grande prescrição aqui é a prática. Digamos que o tempo de estudo não deva ser maior do que o tempo das práticas. O caminho espiritual não é uma via intelectual ou erudita. Como diz São Paulo, o conhecimento profundo das coisas vem naturalmente com o avanço da senda e, sobretudo, pela prática do amor. Existe uma ideia comum de que os espíritos obsessores apenas atacam as pessoas que lhe dão brechas. Isto é mesmo uma realidade e até pode servir como regra. Mas também existem muitas exceções de pessoas que são vítimas reais, por assim dizer. Também existem pessoas que apreciam e convivem bem com seus encostos. Para essas pessoas, tais encostos podem até ser consideradas uma bênção, como seus aliados, dizem, né? Porque lhes dá força e energia, além de insuflar seus egos, cegando-lhes para tudo ou mais. Isto basta para explicar de onde vem a força e até o conhecimento de pessoas más e egoístas. Mas essa situação também pode confundir muito as pessoas boas, e sobretudo aquelas mais neutras, quando se veem sujeitas a sérias contradições internas. Eis que as pessoas boas e as pessoas más sempre têm os seus patrocinadores, os seus mentores. E aqui entra certas parábolas de Jesus, como onde diz que para aquele que muito tem, lhe será ainda acrescentado, e aquele que pouco tem, mesmo esse pouco que possui, lhe será retirado. Isso se completa com a ideia de que, porque sois morno e não frio ou quente, sereis vomitado da minha boca. E com isso retornamos, pois, ao tema das grandes lojas antagônicas, já tratadas no vídeo A Loja Branca e a Loja Negra, envolvendo alguns dos mistérios centrais da evolução humana. A humanidade é muito antiga e os primitivos magos reuniram um grande poder que por vezes atravessaram as idades. O próprio conceito de bem e mal evoluiu, mas seus antigos representantes nem sempre acompanharam esta evolução. Ademais, sabemos que o poder corrompe. Com isso, acabou se criando essas dualidades de bem e mal, cujas profundidades podem ser muito mais abissais do que qualquer ser humano seria capaz de imaginar.
Uma boa fonte para aprofundar sobre esse tema das lojas é a literatura de Alice Bailey. A presença de obsessores pode tranquilamente simular e até induzir graves enfermidades mentais, manifestando-se como apatia, insegurança e obsessões, e que podem agravar com o passar dos anos caso a pessoa não se conscientize e trabalhe pela sua cura e superação. A disciplina, inclusive a espiritual, pode eclipsar esses obsessores. Dietas e jejuns são também muito benéficos. Os encostos tendem a se afastar quando a pessoa jejua, porque alguém que luta contra os desejos não são atrativos para eles. Além do fato de poder entrar em ação aqui também as forças protetoras. E quando a pessoa alcança então maiores realizações espirituais, aí sim eles podem ser definitivamente afastados. Resta dizer então que as tantas vezes ridicularizadas atitudes medievais de combater espíritos para sanar enfermidades não estaria assim tão longe da realidade. De todo modo, o verdadeiro buscador espiritual deve ter consciência de que o mal é uma realidade que convive com o bem neste mundo, e que o ser humano dificilmente desperta sem dor, tal como no parto. Quando vemos que o próprio Cristo não se achava bom e aceitou a cruz para que um bem maior pudesse ocorrer, vemos como tudo isso pode chegar a ser até bem relativo. Em suma, a presença do inimigo também faz parte do caminho, tanto quanto o mestre espiritual, num universo pleno ao qual, acima de tudo, aborrece o vazio e a indiferença. Onde existe fraqueza, facilmente se aloja o obsessor, como força das trevas. Então, a solução está em buscar e aceitar uma nova força positiva, que é aquela da luz. O caminho espiritual é complexo e, quando estamos preparados, também podemos ser colocados em provação para crescermos e nos emancipar em definitivo. Isso também pode valer para as nações escolhidas para sediar novos ciclos de luz no planeta. Luz e trevas, a eterna dualidade deste mundo, consignadas no dia e na noite para recordar as duas grandes forças que regem toda a existência, e onde a beleza e a magia dos crepúsculos também existem, mas apenas como repouso e preparação para um novo ciclo de dualismos aparentes, e apenas aparentes, porque a verdadeira meta deste dualismo é tão somente a superação dele dentro de nós, pela conquista da serenidade e da equanimidade. Bem, esperamos com isso ter levado um pouquinho mais de luz sobre estes temas tão sensíveis e importantes. Agradecemos a sua companhia, deixe o seu comentário e compartilhe com suas redes sociais. Até o próximo encontro em nosso canal.